Fala galera, eu sou o Koja e juntamente com o Durocar estamos aqui para trazer a terceira roda de histórias onde falamos das raças não sementes. Vamos começar falando sobre os Trolls aqui no Koja no WoW. No dia 3 de outubro de 2015, às 21 horas, na twitch.tv/KojaGamer, eu, juntamente com o Shifting Durocar da White Wolf Clan, fizemos a terceira roda de histórias, onde falamos das raças não sementes. Dando continuidade às rodas de história, para que a live gravada não ficasse muito grande, eu dividi as raças não sementes em 4 vídeos. Esse primeiro vídeo fala sobre os Trolls. Venha comigo e o Durocar saber mais sobre a história do World of Warcraft. Vamos falar hoje de coisas bem legais. Nós vamos entrar nas raças não sementes, ou seja, as raças que provavelmente já estavam em Azeroth, que são os Trolls, os Centauros, os Akir e os Goblins. É isso, seu Shifting? Isso, exatamente. Para ilustrar bem, são as raças não titânicas, né? Tá. Não necessariamente algumas, por exemplo, como os Centauros, talvez eles surgiram depois dos eventos titânicos e tudo mais, mas não foram criadas por eles, né? Então, assim, o Seed Races, ele aborda tanto o antes, né, antes da chegada dos titãs, e algumas raças que não foram tocadas por eles depois da chegada deles. Também. Tem esses dois lados. E lembrando, toda vez que a gente começa a live de lore, né? Nesse exato momento a gente gosta de lembrar que nós trabalhamos com lore, né? O conhecimento canônico e não canônico, mas o que é isso? São conhecimentos ou lores que são oficiais da Blizzard, conhecidos como canônicos, e coisas por fanmades, coisas que aconteceram no RPG do Warcraft. Para quem não sabe, existiu um RPG do Warcraft, existem as revistinhas, existem os livros, e tudo isso muitas vezes é oficial ou não pela Blizzard. Então, para a gente poder explicar muitas coisas do World of Warcraft, é necessário se utilizar de coisas não oficiais, mas são coisas que normalmente a empresa teve um dedinho lá em algum momento, ela falou, não, beleza, tá legal isso aqui, pode manter, não, vamos fazer a revistinha, mas ela não entra no lore oficial, esse tipo de coisa. É isso mesmo, seu Shifting? É isso aí. Lembrando que, assim, tem partes do lore que não é considerado oficial, que, por exemplo, sai num RPG de mesa, eles saem num comics, ou eles saem num livro da Christie Golden, né? Uhum. Que a Blizzard, quando ela decide utilizar isso na história oficial, ela pega esse ponto que já existe, já está feito, ela dá uma lapidada e transforma isso dentro do World of Warcraft. Inclusive, a parte dos Trolls que a gente vai começar aqui, foi uma parte que ela tinha bem antigamente no RPG de mesa. Para quem não sabe, o RPG de mesa ele foi lançado antes do World of Warcraft, meados assim, quase alguns 6, 7, 8 meses antes do World of Warcraft, e eles já tinham um background muito importante, né? E conforme o World of Warcraft MMO foi avançando em suas expansões, suas histórias, muitas coisas do RPG eles utilizaram, dando aquela lapidada para transformar aquilo no MMO. Muitas coisas eles mudaram drasticamente, outras coisas nem tanto. Legal, então para começar, né, a parte das raças não sementes, a gente tem que abordar os Trolls, tá? Os Trolls, ele tem um lore muito obscuro porque a Blizzard ainda ela não sentou para contar oficialmente o lore dos Trolls, tá? Muito que a gente sabe de história de Troll em World of Warcraft é contado através de quests, né? A gente teve agora no Mists of Pandaria o Andarilho das Lendas Show, que ele fala um pouco também do lore dos Trolls, né? Os Trolls são muito abordados no RPG de mesa, que é também uma referência que a gente vai usar aqui. Para quem quiser já pegar a referência, né? O que a gente vai abordar aqui está no livro Lands of Mystery. Você vai lá na página 80 a 82, vai falar muito do que a gente vai comentar aqui. E tem também um livro chamado Dark Factions, né? Que são as facções que existem no lore do Warcraft. Esse livro lá pela página 166, 167 até a página 182, ela só fala de Trolls, tá? Esses livros, a Blizzard, ela
descontinuou a impressão oficial, mas ela disponibiliza um download de uma forma oficial, porque são conteúdos para RPG. Okay? E para começar, vamos abordar aí esse cara lindo que está na tela de vocês aí, que o nome dele é Rastakhan, né? O Rastakhan, ele é considerado o rei dos Trolls, tá? Ele é um ser imortal, né? Ele, no RPG de mesa, ele está considerado vivo, e ele reina e ele governa todos os Trolls que estão em Azeroth, tá? Uma coisa que é bem legal aqui a gente comentar, é que na época dos deuses antigos, aqui na Guerras Elementais, quando todos os continentes eram unificados, a ilha, que hoje, a ilha deles, né, que a gente vai comentar um pouquinho, na verdade ela não era uma ilha, ela era um pedaço, né, ela fazia parte do continente, ela só se transformou em ilha depois do grande evento que é o The Sundering, que é a explosão da Nascente da Eternidade, que fez os continentes se separarem, criou muitos conjuntos de ilha, e aí eles foram enviados mais ali para o sul, tá? Mas nessa época aqui... Se eu não me engano, essa imagem que tá sendo mostrada aí é no Mist of Pandaria, com o Andarilho das Lendas Cho, que você pega os pergaminhos e conversa com ele, ele conta as histórias. Então, quem joga o MMO, quem joga o World of Warcraft, tem como ver isso, esse lore, presencialmente. Faça as quests com o Cho, o Andarilho das Lendas, pegue os pergaminhos que ele conta a história, aparece uma animação super bonita, conta a história dos Dandalari, como eles chegaram em Pandaria e tudo mais. Isso é muito importante até para você entender o que a gente está falando aqui agora. E o King Rastakhan, como que ele governava os Trolls, tá? Nessa época, quando o mundo ele era totalmente caótico, onde os deuses antigos manipulavam os elementais, para os elementais constantemente ficassem em guerra, essa guerra causava um cataclisma tão grande em Azeroth que muitas das regiões elas não poderiam ser habitadas, né? E os Trolls, eles se isolaram dessa guerra. Eles já existiam, aí a gente não consegue afirmar se eles são derivados de Azeroth ou se foram os deuses antigos que criaram eles. Isso a gente não consegue afirmar, nem questões de RPG de mesa, nem questões de World of Warcraft, nem questões de lore canon, não canon, porque isso aí realmente não tem, tá? Mas o que a gente sabe é que eles já estavam ali. E o Rastakhan, mediante toda essa guerra, ele sabia que os Trolls não poderiam comprar essa briga. Então ele ficava na sua fortaleza lá, que se chama Zuldazar, né? Ele ficava trancafiado com os Trolls ali, esperando o momento dos Trolls poderem sair e poder se expandir aí o seu império, tá? Acontece todos os eventos que a gente falou na primeira rodada de lore, os titãs chegaram, os titãs prenderam os deuses antigos e tudo mais, né? Criaram a nascente da eternidade e os Trolls agora, né, abriram lá a janela de Zuldazar, viram que já estava um sol brilhando e falaram assim, olha, realmente agora a gente pode sair aqui da nossa casa, né? O Rastakhan, ele é um líder muito inteligente, tá? Ele é muito inteligente mesmo. O que ele começou a perceber ali na sociedade dele, tá? Ele é de uma raça chamada Zandalar, tá? Essa é a raça mãe dos Trolls. E ele começou a perceber que existiam muita divergência entre pensamentos ali entre os próprios Trolls, tá? Ele começou a perceber que tinham castas diferentes, né? Uma dessas castas são os Dark Trolls, né? Conhecido como Dark Trolls. E esses Dark Trolls, eles tinham um conceito, eles tinham uma doutrina muito diferente que o Rastakhan pregava para os demais Trolls, né? Foi então que ele decidiu, né? Ele não queria usar a palavra banir, ele não queria usar a palavra exilar, mas ele usou a palavra então peregrinar, né? Ele selecionou esses primeiros Dark Trolls para conhecer o mundo novo, né? Falou assim, bom, se o mundo novo tiver caótico e se eles morrerem é melhor para mim. Se o mundo tiver bom e puder ser habitável para fora de Zuldazar, ótimo para os Trolls, mas vamos mandar eles na frente. E ele mandou esse grupo conhecido como Dark Trolls, tá? Esse grupo de Dark Trolls que ficavam ao sul, eles foram caminhando para o norte e eles encontraram ali a nascente da eternidade, tá?
eles formaram ali as suas vilas, eles formaram ali os seus vilarejos, e eles começaram a utilizar aí essa água da nascente da eternidade. Esses Trolls que começaram a utilizar essa nascente, eles começaram a evoluir, tá? E eu não vou avançar mais na parte dos Dark Trolls, porque senão eu vou entrar numa outra raça. O Rastakhan, ele percebendo que esses Trolls não retornaram, ele ficou em dúvida entre, será que deu certo? Será que o mundo está hostil? Será que não? Então ele já pegou um contingente dele maior, tá? Esse contingente de Trolls, eles são considerados os Jungle Trolls. Acho que Jungle, a Blizzard deve ter traduzido para selva. Esses Trolls da selva, eles saíram ali do Império de Zuldazar e eles começaram a peregrinar mais para o leste, tá? Esses Trolls, futuramente eles iam ser chamados de Amani, tá? Esses Trolls, quando eles estavam firmando o seu primeiro império lá, o Império Amani, o que eles começaram a perceber? Que dentro deles também tinha uma ramificação, talvez seja a palavra certa, de ramificação de Trolls que pensavam até diferente deles, né? E que não gostavam ali daquele ambiente, eles gostavam de uma coisa assim mais primal, né? E eles se separaram também desses Trolls. Esses aí são os Forest Trolls, que é o segundo império que a gente tem aí dos Trolls. E aí a gente tem o nascimento de dois grandes impérios, que é o Império Gurubashi pelos Forest Trolls, os Trolls da floresta, e a gente tem um outro Império Amani, que é os Jungle Trolls, né, os Trolls da... E o Rastakhan, ele começou a perceber que os Trolls precisavam se expandir, e ele tinha a menção de deixar ali na ilha de Zuldazar apenas os Zandalares, né, o que a gente conhece como Zandalari hoje. E ele conseguiu fazer isso. E para ele isso foi importante, porque os Trolls estavam prosperando, eles estavam criando seus próprios impérios, porém todos respeitavam o Rastakhan, tá? Quando a sociedade Troll se firmou muito bem em Azeroth com esses dois impérios aí, o Rastakhan, ele criou um conselho que ele se chama o Conselho dos 6 Anos. O Conselho dos 6 Anos, ele reúne todos os principais líderes Trolls, eles viajam até Zuldazar e eles têm uma audiência com o Rastakhan. E é lá que o Rastakhan ele começa a falar o que ele quer que os Trolls comecem a fazer. Tá? Esse conselho ele está ativo, tá? Ele foi só suspenso com os eventos de Pandaria, porque os eventos de Pandaria, não sei se vocês lembram, mas a gente acabou com quase todos os líderes de todas as tribos Trolls, né? Claro que novos líderes vão surgir, né? Mas a gente acabou ali... Nessa época, na primeira reunião desse conselho com Rastakhan, só tinha ali 2 envolvidos, né? Que eram os Forest Trolls e os Jungle Trolls. Os Dark Trolls, que são esses no meio que vocês estão vendo aí na imagem, eles não estavam nesse conselho. Porém, os Forest Trolls, eles falaram que eles viram indícios que os Dark Trolls estavam vivos ainda, né? E que eles estavam se transformando numa coisa diferente, né? Que seriam, que a gente vai conhecer mais pra frente. Nessa imagem aí da Lineage of Trolls, a gente consegue ver as origens, né, de todos os Trolls que a gente tem hoje, tá? Excluindo a parte dos Elfos e dos Nagas, que fazem parte de outra coisa, mas estão dentro dessa Lineage aqui também, né? A gente tem ali o primogênito, que é o Zandalar, né, que é a própria raça do Rastakhan. Ele identificou na sociedade Zandalar, né, ele identificou isso, 3 tipos de Trolls diferentes, né, e aí esses Trolls futuramente, não foi ele que decidiu esse nome, mas futuramente por questões culturais e geográficas, um se batizou como Trolls da Selva, outro como os Trolls Negros, vamos dizer assim, outros como os Trolls da Floresta, tá? Dos Jungle Trolls, a gente tem uma ramificação também, Trolls que saíram para expandir o seu Império Amani, só que por questões geográficas, questões climáticas, eles também mudaram. Nesse momento, né, que quando tinha a nascente da eternidade e tudo mais, toda essa energia florava em Azeroth, ela tinha um grande poder de evoluir as raças ali, né? Tanto as raças que viviam perto, como as raças também que colonizaram e criaram suas vilas longe, né? Esses Trolls, né, que foram
que é uma ramificação dos Jungle Trolls, que foram mais ali pro sul, são os Sand Trolls, os Trolls das areias, né? Esses Trolls das areias são os Trolls que a gente encontra em Tanaris? Isso, exatamente. Por questões geográficas da própria Tanaris e tudo mais, e para a região, toda a região ainda estar envolvida com a energia da Nascente da Eternidade, os Trolls eles se adaptam para sobreviver. Por isso, eles têm as peles diferentes, né? Eles começam a ter habilidades diferentes também, né? Eles começam a cultuar coisas diferentes, né? E aí eles começam a formar a sua própria sociedade. O que é bom, e é bom deixar bem claro aqui, é que os Trolls eles são totalmente favoráveis ao grupo se instalar em algum lugar e criar o seu próprio império. Eles não acham isso ruim, tá? O próprio Rastakhan, ele quer que quanto mais ramificações de Trolls tiverem em Azeroth, né, é melhor para os Trolls como um todo. Então, ele não queria que todo mundo fosse Zandalari, entendeu? Ele quer que os Trolls eles consigam ali, né? Eles consigam criar as suas próprias sociedades, porém todos devem prestar ali homenagens pro Rastakhan, e eles fazem isso, tá? E eles fazem isso muito bem. A gente tem ali os Dire Trolls. Esses Dire Trolls são Trolls que ficaram muito expostos às energias da Nascente da Eternidade, de uma forma incontrolável, tá? Então eles ficaram assim mais brutos, né? E pro lado esquerdo aí da imagem, a gente tem ali os Forest Trolls, né? Junto com, né? Como os Dark Trolls ali, eles eram uma ramificação dos Forest Trolls ainda lá em Zuldazar, né? A gente tem aí essa lineage que são os Night Elves, são os Keldoreis, mas o que importa aqui pra gente é que na parte ali embaixo dos Forest Trolls, a gente tem os Ice Trolls. Esses são os Trolls que conseguiram ir para o extremo norte do mapa. Tá? Ainda aqui a gente não tem o evento do The Sundering, então eles moravam ali, era um continente só, mas eles ficavam ali na parte do norte. Claro que quando teve a explosão, essa parte do norte, hoje a gente conhece como Northumbria, tá? E aí a gente tem assim todo, né, os Trolls que a gente conhece hoje dentro da história, dentro do lore de Warcraft. Nessa imagem aí do lado, que você tá vendo aí que é Zandalar, que é do mapa, né? A gente tem Zuldazar e a gente tem o Monte Magamba. O Monte Magamba é onde acontecem os maiores rituais que envolvem sacrifícios, né? No RPG de mesa, o Monte Magamba, ele é tratado ele é explicado como se fosse rituais de sacrifícios que o Rastakhan fazia para os Old Gods, e assim os Old Gods não mexiam com eles. Literalmente falando, seria isso, tá? Então os Trolls ficavam fazendo sacrifícios, alguma coisa assim, relacionado aos deuses antigos, e os deuses antigos, gostando disso, não mexiam ali com os Trolls, tá? Ô, Durocar, o Nathan tá fazendo uma dúvida que é pertinente. Os Trolls que tem em Dun Morgor são os mesmos Trolls que tem em Northumbria? São os mesmos Trolls que estão em Northumbria. Uma das coisas que a gente tem, é até bom essa pergunta do Nathaniel, tá? Os Trolls que foram para o norte, eles estenderam o seu império, era o segundo maior império, que são dos Ice Trolls. Ele se estendia, para você ter uma ideia, da parte de Northumbria, que é ali de Zuldrak, que a gente conhece, né? Até ali Dun Morogh mesmo, entendeu? Então era um império muito grande. O que acontece é que, quando tem o The Sundering, tá? Que tem a explosão, e o continente é totalmente rachado, esses Trolls, eles se separam. E aí tem um problema para eles. Qual que é o problema? A grande capital dos Ice Trolls, ela inteira vai para Northumbria. Essa parte que a gente tem em Dun Morogh não eram as principais cidades, não eram as principais vilas, não tinham os principais exércitos, então eles ficaram ali separados, tá? E por serem separados, por isso eles ficaram fracos. Eles têm as lideranças deles, você pode ver que é até bom a gente tocar nesse assunto, que em Dun Morogh, todos os raros, né, ou todos os Trolls ali que você tem de fazer quando você joga com anão, que você tem que matar eles, né, todos os destaques desses Trolls, eles são considerados como generais e capitães e líderes de vila. Você não tem assim um comandante supremo, você não tem a representação de um rei, de um líder,
da raça e tudo mais. Porque foi, infelizmente, eles que ficaram ali separados. Tem mais uma coisa legal para falar aqui, ainda voltando no Rastakhan, né? Depois de muito tempo, vamos falar assim, meados ao Vanilla do Warcraft, né? O Rastakhan, ele manda os emissários Zandalari ali pro Main Island, né? Pro continente, né? Um desses emissários é o Exhal. O Exhal, ele vai para uma ilha que se chama Yojamba, né? E ali na ilha de Yojamba, eles fazem um pequeno posto Zandalar, né? E nesse posto Zandalar, na época, o Ko já vai lembrar disso, que o Ko já é velhinho do WoW também. Na época, você pegava reputação com Zandalar. E o Exhal, ele foi um dos emissários, tanto que quando o título dele era Servitor of Rastakhan, que era o servo de Rastakhan. E ele veio para o Main Island, para o Yojamba Island, justamente porque quando o Rastakhan convidou esses Trolls, né, para a reunião dos 6 anos, os Trolls não vieram nessa reunião, tá? Os Amanes, os Gurubashis, os Ice Trolls, os Sand Trolls, ninguém apareceu. Então o Rastakhan falou, alguma coisa está acontecendo, eu preciso mandar os meus emissários. Quando o Exhal ele chega no Main Island, lá no Yojamba Island, ele começa a perceber que muito do que os Trolls pregavam estavam meio distorcido, principalmente pelas coisas que aconteciam lá com os Amanes e tudo mais, né? Ali em Gurubashi também, né? Tem um lance de Gurubashi, e uma das coisas que o Rastakhan era totalmente contra era a volta do Hakkar, né? Ele era contra a volta do Hakkar. O Hakkar é uma divindade que a gente vai abordar em breve. E o Exhal, ele começou ele precisava da nossa ajuda, né? Ele precisava da nossa ajuda para entender o que estava acontecendo. Tanto que no final ele trai a gente, né? O Zandalar, ele trai. Tudo aquilo que eles estavam falando que eles eram contra, na verdade eles eram a favor e traem a gente e se tornam inimigo. Por isso, a reputação que você pegava no World of Warcraft virou uma proeza imemorável. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não tem como pegar mais. Chegamos ao final dessa primeira parte da terceira roda de histórias. Nós falamos sobre as raças não sementes, em especial sobre os Trolls. Muito obrigado para você que ficou até agora escutando e para você que está indo nas lives e acompanhando esses vídeos. Conheça o nosso trabalho em kojanuou.com.br e kojanodiablo.com.br. Não deixe de conhecer também o Durocar na White Wolf Clan. Ele sempre faz lives de lore de Warcraft. Na descrição do vídeo tem os links para você encontrá-lo e também as referências que usamos para fazer essa live e este vídeo. Deixe um recado aí embaixo, nós com certeza vamos tirar suas dúvidas, vamos aceitar suas sugestões e eu quero saber se você está gostando ou não. Meu muito obrigado e o próximo vídeo será sobre o Zakir.